Oi, sou Ida Katz Carrali e quero apresentar os códigos medievais não como uma lista de nomes e datas, mas como uma árvore, semente, raízes, ramos e frutos tão diversos, e cada um com seu próprio sabor. Para cada etapa responderei 3 perguntas. Quando e onde se passa? Qual o panorama do seu mundo? E qual foi sua inovação na codificação? Toda árvore começa com a semente, a Torá escrita. Mas uma receita sem instruções não basta. E a tradição nos ensina que no Sinai, junto com a Torá escrita, Deus entregou a Moshe as instruções para entendê-la. A Torá oral. A versão oficial dessa transmissão está em Pirkei Avot, uma cadeia elo por elo que liga de Moshe aos sábios da Mishnah. Mas toda raiz tem suas fissuras. As dissidências mostram que a cadeia não foi tão linear. Os saduceus que rejeitam a Torá oral, assim como os essênios e século mais tarde, os caraítas. Essa raiz viva, mais contestada, sustenta tudo o que vem depois. Toda árvore sofre cortes que a fazem crescer mais forte. Em 70 da Era Comum, o segundo templo é destruído. O Rabi Yohanan ben Zakkai sai de Jerusalém, escondido dentro de um caixão, e pede a Vespasiano uma única coisa: dá-me Avni e seus sábios. A comunidade entende. Et la sot Lashem. É hora de agir por Deus. E decide escrever a Torá oral. A raiz, que era só viva, também se fixa em texto. 3 camadas fecham essa raiz. Os Tanaítas, com Rabi Yehuda Nassi, sela a Mishnah por volta do ano 200. Os Amoraítas geram a Guemará. E Mishnah mais Guemará é o Talmud, que é fechado por volta do ano 500. Os Savoraitas, os que ponderam, fazem a redação final. A raiz está completa. A árvore precisa de um tronco, que leve a seiva ao mundo. E vem então a Era dos Geonim, do século 7 ao 11, à frente de Suripumbedita, na Babilônia. O Gaon tem uma tarefa dupla: ensinar o Talmud à diáspora e responder perguntas que o Talmud não responde. Nasce, então, a responsa, Sheelot Uteshuvot. Cada responsa é um pequeno código sobre um tema, uma protocodificação. O Seder Rav Amram Gaon faz o mesmo com a liturgia no século IX. Mas o tronco enfraquece e a centralização babilônica declina, abrindo caminho a novos centros. No século X e XI, esse tronco se bifurca. A seiva da Babilônia migra para a Europa e se divide em 2 ramos. Sefarad ao sul, que se caracteriza por priorizar a clareza e a decisão prática, e Ashkenaz ao norte, que foca na dialética e na preservação da complexidade. Guardem essa diferença. Esses 2 ramos ainda vão se entrelaçar. O primeiro fruto do ramo sefaradita, Rabi Itzhak Alface, o Rif, nasce em 1013 perto de Fez e morre em 1103 em Lucena, na Espanha. Sua obra, o Sefer HaAlahot, é uma poda do Talmud, considerado o primeiro grande código. Ele segue a ordem do próprio Talmud, mas remove as leis sem aplicação prática, assim como a discussão elaborada, dizendo ao final: esta é a lei, a veirreta. Ganha-se a acessibilidade. Perde-se o raciocínio por trás da lei. Mas o Rif não é um simples resumidor. Ele usa o Talmud de Yerushalmi quando o Talmud Bavli não é conclusivo. Ele é um decisor ativo. Sua grande inovação, transformar pela primeira vez o Talmud inteiro num código utilizável. Agora, se o Rif podou a árvore, o segundo fruto sefardita transforma numa estrutura de cristal. Maimônides, o Rambam, cuja época é da perseguição almóada, que força a família a fugir de Córdoba, onde ele nasce em 1135, passa por Fez e se estabelece no Egito, onde ele morre em 1204. Rambam escreve durante a errância. Entre 1170 e 1180, ele escreve Mishneh Torah, Yad HaZaká, mão forte, o primeiro código temático completo. 3 frentes de inovação radical. Primeiro, reorganiza toda a lei por tema.
Segundo, inclui as leis sem aplicações, como as do templo. Terceiro, não cita fontes. Apresenta a lei como certeza, uma caixa negra, a resposta sem debate que a produziu. Sua ambição é substituir o estudo direto do Talmud. O Ravad reage e escreve suas assagot, objeções na margem. Isso não está bem fundamentado. Em 1233, o Mishneh Torah é queimado com o apoio dos dominicanos, que 9 anos depois queimam o próprio Talmud. O Mishneh Torah, ele é canonizado, mas nenhuma decisão circula sem as glosas do Ravad. E séculos depois, Yosef Karo, no seu Kesef Mishneh, restaura, lei por lei, as fontes omitidas. Guardem esse nome, Karo. Ele volta ao final da árvore. No ramo askenazita, França e Alemanha, nos séculos 12 e 13, não cresce um fruto único, e sim um cacho inteiro de comentaristas. Os Tosafot. A base é o comentário de Rashi, trabalhada por seus descendentes, como Rabbeinu Tam. O panorama é de perseguição, cruzadas, os massacres de Worms e Speyer. Seu método é o oposto do Maimônides. Ele traz a dialética que preserva a complexidade. O Talmud é veículo da lei, não um obstáculo. Por isso, eles não produzem códigos temáticos. E praticamente ignoram o Mishneh Torah, apesar de conhecê-lo. Em todo o corpus tosafista, Ramban é citado apenas 2 vezes. O comentário dialético é trazido como estilo de pensamento. Ele visa ensinar a pescar, não entregar o texto. Agora os 2 ramos vão se entrelaçar. Visualizem um homem cruzando os Pirineus sob o peso de séculos de tradição. É Rabbeinu Asher Ben Yeriel, o Rosh. Ele nasce por volta de 1250 em Colônia. É discípulo do Maharan de Rotemburgo. Sua Ashkenaz é terra de perseguição. O mestre morre na prisão. Em 1298, vêm os massacres de Rindfleisch. Em 1303, Rosh foge e chega em Toledo em 1305, já como rabino principal. É um galho askenazita enxertado nos troncos sefardita. E o choque é real. Toledo esperava respostas rápidas, como no Rif e no Mishneh Torah. Ao passo que Rosh trazia uma tradição de um yeshivá em que cada linha do Talmud era discutida por horas. Sua resposta, o Piskei Arosh, é um híbrido genuíno que segue a ordem do Talmud como o Rif, mostra o debate como os tossafistas e incorpora o Minhag, e ao final chega a uma conclusão clara. Sua grande inovação, ser a ponte entre a dialética askenazita e a codificação sefardita. Desse entrelaçamento nasce seu filho, o fruto mais equilibrado, Yaakov Ben Asher, o Baal HaTurim, que nasce em 1269 na Alemanha, cruza os Pirineus com o pai e forma-se em Toledo, onde compõe Arba Turim, na década de 1330, morre em 1343. Escreve Arba Turim, 4 colunas, Ora Haim, que trabalha o ciclo diário e anual, Yorei Adea, as leis rituais e de pureza, Even Hazeh, o direito matrimonial, e o Rosh Mishpat, a justiça civil e penal. Sua fórmula é a tríade, Rif, Rambam e Rosh, a quem ele coloca em diálogo. E havendo conflito, frequentemente prefere o Minhag, o costume vivo da comunidade. Vejam a tríade em ação, num exemplo do próprio Tur. Frutas diferentes à sua frente. Qual bênção dizer primeiro? O Tur apresenta primeiro Rambam. Se as bênçãos são diferentes, você escolhe livremente. Depois a opinião contrária, na linha do Rif. Você prioriza a fruta que mais gosta, o Raviv. E fecha citando seu pai, o Rosh, que analisa as 2 posições e decide. 3 vozes em diálogo, com as fontes à vista. Você entende não só o que, mas o porquê. Sua grande inovação, a estrutura em 4 colunas e o método da tríade. Uma verdadeira democratização da Alahá. E por isso, foi o primeiro código aceito em Sefarad e Ashkenaz, pois traz a clareza sefardita com a sensibilidade askenazita.
Esse fruto gera sua copa de comentários. E o mais importante é o Beit Yosef, de Rabi Yosef Karo, o mesmo Karo do Kesef Mishneh, de que falamos anteriormente. Nascido em Toledo em 1488, 4 anos antes da expulsão de 1492, se estabelece em Safed, na Galileia, onde é um novo centro espiritual onde a Alahá e a Cabala convivem juntas. O Beit Yosef é um super comentário. Rastreia cada fonte do Tur, desde o Talmud, passando pelos Geonim e chegando aos Rishonim, e devolve essas fontes ao Tur. Sua grande inovação, devolver a genealogia completa das fontes. Sua centralidade permanece até os dias de hoje. Sobre toda essa base, Karo escreve em Safed, em 1565, a obra mais influente da Alahá, o Shulchan Aruch. Mas esse fruto vamos estudar no próximo quadrimestre. Voltando à imagem do início, a Torá é a semente, a oralidade é a raiz, os Geonim o tronco, Sefarad e Ashkenaz 2 ramos, que na figura do Rosh se entrelaçam. Desse entrelaçamento nasce o Tur, e de sua copa brota o Beit Yosef, que prepara Safed e o Shulchan Aruch. Nenhum fruto cresceu isolado. Todos beberam da mesma ceifa e cada um alimenta o próximo. Essa é a lição dos códigos medievais. A Alahá não é uma linha reta, é uma árvore viva. Obrigada.